E aí, pessoal, bem-vindos aí a mais um Bicast. Fer, você faz ideia qual Bicast que a gente está hoje? A gente está no número 33. Eu acredito. 33, né? Porque hoje é o dia que está saindo o 32. Boa. Isso mesmo. Então já estamos aí com mais de 30 episódios no ar. E esse podcast, lembrando, sempre eu gosto de lembrar aqui no início, a gente fez ele com todo carinho, pensando aí no corretor, no vendedor de imóveis, para melhorar o perfil das suas vendas, para melhorar o seu engajamento com os clientes, conseguir vender mais, ganhar mais dinheiro e com certeza aproveitar desse mercado maravilhoso que a gente tanto ama, tanto gosta, que é o mercado imobiliário, né? Que tem tantas coisas maravilhosas, constrói obras de arte e também constrói moradia para muita pessoa, muitas pessoas, muita gente, para todo mundo, para a sociedade, né? Para todo mundo. Tá comigo aqui a Fernanda, minha companheira aqui dos Bicast. Isso aí, estamos nossa aqui head mais de uma marketing. vez. E hoje nosso convidado é o Marcos Aurélio, Marcão, do Sebrae. Muita gente conhece, com certeza quem está assistindo vai logo de cara já reconhecer a figura, porque ele sempre está nos eventos de inovação, sempre está nos eventos de tecnologia. E a gente também a Bravo, né? É muito parceiro do Sebrae e muito fã do trabalho do Marcos, né? Chamamos ele aqui para bater um papo. E aí, Marcos, como é que tá hoje? Beleza, eu que agradeço aí o convite de vocês para poder estar aqui, né, no 33º podcast. E vamos aí, vamos conversar. Boa. Perfeito. Marcão, a gente gosta de começar também falando um pouquinho, contextualizando aí um pouquinho da sua história, né? De onde você veio, como que começou a sua carreira, como que você pingou no Sebrae, né? E tudo que você construiu lá dentro, que a gente sabe que é bastante coisa. Mas se puder contar um pouquinho, pessoal, vai ser legal. Rapaz, começar a falar do Sebrae aqui, quanto tempo nós temos? Uma hora? A minha história eu vou precisar de um pouquinho mais do que esse tempo aí. Mas enfim, eu já tenho algum tempo, né, de Sebrae. Eu tenho 2 graduações, eu sou formado em Ciências Contábeis e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Minha carreira começou já faz algum tempo lá. Desenvolvi projetos em várias áreas. E trabalhei um período no Japão pelo Sebrae. Eu estive lá por 5 anos, nos anos 2000. Tive contato com o mercado imobiliário. Vamos conversar um pouquinho sobre isso daí, o que eu vi lá. Isso nos anos 2000, hein? Isso nos anos 2000. E recentemente eu estou com o mercado da construção civil, né? Fiz algo lá nos anos 2000 com o mercado da construção civil, o Sebrae me alocou nesse segmento, aí depois eu me desloquei para o Japão, aí quando eu retornei, trabalhei em outras áreas ali, principalmente com órgãos públicos. O Sebrae tem uma atuação ali nessa perspectiva de abordagem com prefeituras, com entidades. E retomei agora, recentemente, a questão do tema construção civil para o Sebrae, né? Enfim, eu vou sintetizar, rapaz, porque senão a história minha de Sebrae... Mas fica à vontade. Passa de 20 anos. Então eu tenho história para contar. Eu vou me lembrando aqui. A gente gosta de ouvir. A gente conversa, eu vou me lembrando das coisas. Mesmo na construção civil, tem umas historinhas aí que eu passei, algumas experiências interessantes. Legal. E até, um pouco que eu sei, né, da sua carreira, sempre foi muito voltada à inovação, né? Isso. E o Sebrae, de maneira geral, está para todos, né, para as empresas e micro e pequenos empreendedores ali para promover inovação, né? Não sei se é exatamente esse o propósito do Sebrae, mas tem muito a ver com isso, né? Tem a ver. A minha pegada de inovação já vem antes dos anos 2000, quando a gente não falava de inovação naquela época, né? Esse termo, na realidade, aqui no Brasil, para vocês verem, né? É uma coisa muito recente. Nós começamos a usar essa terminologia inovação a partir de 2010, 11. Foi a partir dessa época que a palavra inovação começou a ganhar corpo. Até aquela época, falava muito de tecnologia. Falava, o Marco trabalha com tecnologia. As empresas precisam de tecnologia, né? E esse negócio, então, de inovação é mais recente. Mas, assim, eu diria que eu comecei mesmo a atuar com isto em 94, pelo Sebrae. Aí eu já começo a dar mais ou menos uma ideia de quanto tempo eu tenho de Sebrae, né? Sim. E que começou como? Uma atuação minha junto à incubadora tecnológica da cidade.
o qual eu representei o Sebrae, e no caso o Sebrae, e eu assinei a ata de fundação dessa incubadora, que é uma das mais antigas do nosso estado e que está aqui em Maringá. E é aquela na Mauá? Ou... Lá perto É aquela que está lá né? na Centenário, né? Ali já não tem mais. É a continuação da Avenida Mauá, agora ela está lá na Avenida Centenário. É a ocupação de uma das instalações que eram do Instituto Brasileiro do Café, né? Que hoje, então, tem ali uma metragem de 14 mil metros para a incubadora tecnológica e 10 mil metros é o almoxarifado central da Prefeitura de Maringá, né? Legal. E, Marcão, nessa trajetória, você falou, foi para o Japão, tudo, também teve contato com a construção civil aqui e lá. Sim. Quando que você começou a atuar com mais incidência no mercado imobiliário, assim, tanto com os empresários quanto nas atividades dele no Sebrae? O mais recente foi agora a partir de 2018, né? Eu tive, como eu disse, uma passagem lá nos anos 2000, precisamente ali entre 2000 e 2002, até 2003, pode-se considerar. Aí eu tive esse espaçamento que foi de 2004 até 2011 que eu estive nesse trabalho do Japão, né? Que era um trabalho para assessorar brasileiros que trabalhavam no Japão e auxiliá-los no planejamento para o retorno ao Brasil. E o principal investimento deles era e é ainda aonde? Na construção civil, por meio de aquisição de terrenos, de apartamentos, de residências. Porém, eles estão lá do outro lado do mundo, né? Então, era muito comum, nesse trabalho de assessoramento que eu fazia lá no Japão, eu ter que abordar com eles um pouco da experiência que eu já tinha, pois eu atuei aqui no Brasil, para auxiliar eles na melhor tomada de decisão em relação aos seus investimentos. Você vê, né? Já acaba tendo uma conexão com a construção civil, né? O trabalho do Sebrae é um trabalho de apoio gerencial, de planejamento e envolve o quê? Investimentos, que por sua vez envolve o quê? A construção civil. Legal. E assim, para ver se eu entendi, né? Era a sua missão no Japão enquanto Sebrae era promover uma conscientização e também uma consultoria ali, um direcionamento. Era assim. Esse movimento ele trouxe muito recurso para o Brasil. Na verdade, isso é chamado a quarta onda global, né? Que é o quê? O deslocamento de pessoas para outras regiões do mundo para trabalhar. E isso mexe muito com a economia dos dois países. Aquele país onde a pessoa trabalha e a economia do país que recebe recursos. Pois o que é natural? É natural que a pessoa vá para o exterior, querer uma melhor condição de vida, porém a sua família fica no país. Uhum. Então ele remete recursos para o país de origem, no caso o Brasil. O Brasil tem a segunda maior comunidade de descendentes de japoneses fora do Japão, a primeira está nos Estados Unidos. Então o recurso que vinha para cá era muito significativo. Agora o que acontecia? As pessoas que recebiam esse recurso aqui, via de regra, eram as suas famílias, era um recurso que era mal investido. As pessoas eram enganadas, investiam de maneira equivocada, principalmente em pequenos negócios, no mercado imobiliário. Então, o pessoal que nos ouve aqui, que são corretores, né, o público-alvo principal são esses. Provavelmente nós temos pessoas aqui que conhecem essa história, que venderam imóveis para essas pessoas, para as famílias, e que, infelizmente, não foram bem-sucedidos, né? E aí o Sebrae e o Banco Interamericano desenvolvem um projeto piloto, pois, como eu falei, é uma onda global que existe, um projeto piloto para que fosse aplicado nos mais diversos cantos desse mundo, com a comunidade de brasileiros no Japão. Com a finalidade do quê? De assessorar essas pessoas a melhor investir o recurso que é enviado para o Brasil. E aí que entra o contexto do Sebrae. Pois o primeiro desejo dessa pessoa era comprar um imóvel. O segundo desejo era abrir uma empresa. E aí entra o Sebrae. Mas é natural que, na medida em que eu fazia esse atendimento, vinha a abordagem de imóveis. Então, eu tratava também com a pessoa, no sentido de orientá-la em relação a investimentos, seja no mercado imobiliário, seja também com o objetivo, no futuro, dele retornar para o Brasil e investir numa pequena empresa.
Que legal. Eu até vou contar uma curiosidade que acho que o Evandro nem sabe, mas nos últimos meses a gente fez algumas campanhas de anúncio para o público brasileiro do Japão. É, né? Sim, tem. Ixi, olha, tivemos pelo menos dois momentos que, assim, na medida em que eu começava a conhecer cada vez mais o mercado de lá, aonde os brasileiros estavam, e o pessoal daqui também ficava sabendo a respeito, eu fui com empresários daqui para lá, para oferecer oportunidades imobiliárias. Porque, assim, eu, na perspectiva de Sebrae, eu também eu quero propiciar condições para que as empresas daqui vendam, né? Então, fazer a conexão. Né? Fazer a conexão. Então, eu também prestei esse tipo de auxílio e é um mercado. Hoje mesmo, no momento atual, eu não tenho mais esse vínculo com a comunidade lá. Vínculo profissional. Eu tenho vínculo, porque eu construí lá uma rede de amigos lá muito grande no Japão. Mas agora, recentemente, eu tenho auxiliado a comunidade de brasileiros na Irlanda. Né? Então, eu tenho contato com o pessoal lá da Irlanda, eles me acharam, né? Enfim, pesquisa na internet. E eu tenho mantido contato à distância com eles, no sentido de auxiliá-los lá com a minha experiência, para que eles possam desenvolver a comunidade lá, preparar a comunidade. Seja para voltar, seja para se fixar. Tá? Isso é natural. As pessoas também têm aquelas que têm o desejo de retornar. Porém, é a mesma coisa que aconteceu com meus avós. Né? Eles vieram para o Brasil com o desejo de retornar. Mas não retornaram. Né? Não retornaram. Isso é natural. Então, começa a conectar. Né? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que venderam e vendem ainda para brasileiros no exterior. Aí no sentido amplo. Né? Sim. Não, até uma coisa legal, né? É que ouvindo, né, histórias como essa, a gente começa a ver o potencial que tem o mercado imobiliário, que ele não é, lógico, a gente acaba, até uma vez a gente fez uma pesquisa com a nossa base de clientes, né, que nos mostrou que quem compra os imóveis da Bravo, né, geralmente ou mora em Maringá ou tem alguma conexão com Maringá. Passou por aqui e gostou, ou já morou aqui, ou tem parente aqui, né? Então, tem essa regionalidade, sim. Né? Fica mais fácil a conexão com o local. Só que a amplitude, o jeito que dá para alcançar clientes é muito grande, né? O Marcão está falando aqui de uma comunidade gigantesca. E é muita gente que mora no Japão, né? É muita gente. Que provavelmente tem um pessoal que é de Maringá lá também, que provavelmente tem muito interesse de investir no mercado imobiliário em Maringá. E em outros países, né? Exato. Tem de outros países. Vocês buscarem esses dados aí, vocês vão ver a quantidade de brasileiros que estão fora, né? Na época, lá chegou próximo, no Japão, chegou próximo de 380 mil brasileiros lá. Isso reduziu, por conta que esses movimentos globais de migração de trabalho são cíclicos. Basicamente é o seguinte: se o Brasil está bom, as pessoas estão no Brasil. Se o Brasil não está bom, elas migram. Então, quando o Brasil está bom, elas retornam. Então, naquela perspectiva que o Japão não estava... Isso é ciclo globalmente, tá? Lá no Japão não está muito bom e aqui está bom. Houve uma queda, chegou a 180 mil brasileiros. Né? A comunidade decaiu 200 mil pessoas. Olha o tamanho disso. Né? E atualmente ali está na faixa de 220 mil brasileiros. Né? O estado que tem mais brasileiros lá é o Paraná, São Paulo, depois o Paraná. Praticamente 80% das pessoas que estão lá são de São Paulo e do Paraná. Sim, legal. Marcão, e daí nesse sentido de atuar com antes tecnologia e depois foi chamado de inovação, né? Com certeza você teve contato com muitos perfis de empresa, né? Em vários estágios, sim, inclusive, né? Setores. Inclusive de vendas, né? Sim. E provavelmente você deve ter uma noção, assim, mesmo que abrangente, de, assim, das dificuldades que o empresário passa, né? Hoje que você está mais próximo da construção civil, na sua visão, as dificuldades são parecidas com os outros mercados ou é muito diferente pela característica ali meio diferentona do mercado? Por
que eu posso dizer, né? Assim, ao falar de modelo de negócio, de estrutura de negócio, de gestão, né? Claro, a construção civil tem uma característica própria, né? As construtoras, como vocês da Bravo, vocês têm uma fase de pré-operação, vocês têm uma fase de organização desse projeto, até chegar num processo de comercialização. Então, só a construção em si, via de regra, vamos falar 3 anos. Né? Então, o ciclo de vocês é diferenciado de uma indústria seriada. Uma indústria seriada, às vezes a matéria-prima entra em janeiro, ela sai em março, ou ela sai em 15 dias. Então, o produto está pronto. O processo de venda, então, se diferencia. Né? Então, a gente comentava, né? Eu falava rapidamente antes de a gente começar aqui. É uma sabedoria tremenda, porque, por outro lado, você, ao decidir empreender algo, um empreendimento, nós estamos falando na casa de milhões, que mexe com toda uma máquina, né? Basicamente 96 setores. Não sei se você já tinha isso. Né? Você, enquanto empreendedor da Bravo, você movimenta 96 setores da economia. Eu não sabia disso, não. Olha só. Você movimenta 96 setores da economia. Com cada setor que tem a sua micro e pequena empresa, que tem a sua complexidade de gestão, não é? E aí a gente começa a falar de processo. E olha, eu nem cheguei ainda no apartamento pronto, não é? Estamos ainda no antes, né? Então, e aí tem o produto pronto, ou tem o produto na planta, e aí entra a equipe de vendas, aí tem todo o processo a ser seguido, né? Então, tem uma complexidade por conta de uma variável que eu comento para todos nós. O maior custo que nós temos, qualquer um, independentemente de setor, é tempo. Tempo não tem preço, e mais do que isso, a questão do valor, ele não tem retorno. Ele passou, o tempo passou, você não recupera. Então, essa variável, aliás, é uma mensagem que eu recebi quando eu estava lá no Japão, eu fazia muitas reflexões. Tá? Meu foco era micro, pequena empresa, era um empreendedor brasileiro, mas é claro que eu aproveitava as oportunidades que eu tinha lá para expandir minha visão, que é um ponto-chave em todo e qualquer modelo de negócio, é tempo. Qual é o tempo? Né? Então, eu coloco, sim, a construção civil naquele processo de tomada de decisão que a gente conversava, né? Olha, vamos entrar, vamos fazer. Realmente, vocês da construção civil colocam a cara para bater, porque realmente... E aí eu falando para corretores, os corretores também colocam essa cara para bater, pois tem um empreendimento, tem uma meta, tem que ser perseguida e corre porque eu estou produzindo, né? Corre porque eu estou produzindo. Nós temos que fechar esse fluxo de caixa. Exato, exato. E até uma coisa interessante, né? Que a gente vem trazendo aqui com de N conversa que a gente teve com outras pessoas, que o trabalho do corretor não acaba no contrato ali. Né? Ele geralmente a concepção que o pessoal tem é assim, não, o corretor vendeu, acabou, né? Recebeu a comissão, acabou. Mas, na verdade, começou. Começa, né? Claro que teve um caminho, dependendo do cliente, passou ali 18 meses junto com o corretor para até conhecer o imóvel, ter confiança, comprar, né? O tempo médio de aquisição de imóvel é bem longo. Mas depois disso, ainda tem todo um caminho ali de, por exemplo, né? Acompanhar a construção, se é um imóvel na planta. É claro que o corretor não vai lá para ver se o pedreiro está colocando a lajota, né? Mas com certeza ele vai acompanhar, ajudar o cliente a acompanhar os demonstrativos da incorporação, caso for necessário, ou ainda a ocupação do imóvel, caso for necessário. Precisa de um eletricista? Está aqui, ó, tem um contato. Está com dificuldade no boleto? Ó, eu sei por onde você vai aqui. Porque muita gente, até te falou no último podcast, muita gente não faz ideia, né, nem de como se organizar num processo de compra de imóvel, né? E o corretor, assim, na minha opinião, essa é a função social do corretor. Esse é o objeto social, ser corretor de imóveis, né? É prestar uma facilitação, né? um serviço em prol da compra do imóvel. Isso. Né? E daí isso, parece que, mesmo a gente reforçando bastante aqui, a gente, quando vê na rua, né, no dia a dia,
parece que é muito agressivo no ambiente do corretor, né? Porque geralmente é onde ele ganha dinheiro é no ato da venda. Então ele acaba se desconectando com esse outro propósito, né? Ou ainda com essa continuidade do propósito. E a gente acha que isso é também deixar um caminhão de oportunidade de lado. Porque essa pessoa que passou por todo esse ciclo e ficou contente, é muito fácil ela indicar para outra pessoa, para duas, enfim. E, claro, o corretor não vai vender 100 apartamentos em um único mês, né? Mas se ele ia vender 10 e consegue vender 30, porque teve duas indicações de cada um que está ali, né? Isso vai compondo receita, né? E eu acho que, assim, isso é uma das coisas que o ciclo longo atrapalha, né? Eu acho que a visão de quem está ali na ponta na venda, né? Porque não é que nem você... Assim, se o produto está ali, são produtos que têm um ciclo curto, né? Sempre tem estoque novo ali e tudo mais, né? São situações diferentes, né? É assim, né, Evandro? Eu trago muito de leitura que eu fiz. Assim, eu passava pelo Japão, eu passava por outros países, eu ficava sempre conectado para ver o que está acontecendo, né? E eu estou falando coisa de 2002, 2005, 2006. Vai fazer 20 anos já e já era feito lá atrás. Mas trazendo para a construção civil, as nossas tecnologias construtivas são diferentes, ponto. Se são melhores ou piores, né? O Evandro conhece, tem tecnologias construtivas. Inclusive, vocês foram pioneiros, né, para trabalhar na tecnologia de wood frame. Então, enfim, bom, não bom, mas enfim, tem situações diferentes lá fora. Mas, rapaz, o negócio, uma vez eu lembro que eu estava lá no Japão, eu tinha uma parceria com um banco público brasileiro que estava lá também. E na sexta-feira, eu prestava atendimento lá, tal, legal, prestava atendimento. E segunda-feira eu retornei para lá, eu tinha uma outra reunião com eles lá. Eu olhei para o lado e falei, mas peraí, o prédio era na esquina, né? Aí na outra esquina tinha um outro predinho de 4 andares. Aí eu falei, mas esse predinho está diferente. Mas o que fizeram com esse prédio? Marco, é diferente mesmo. Demoliram ele e construíram outro. Na sexta-feira, no final do dia, era um. Na segunda-feira, era outro. Né? Claro, a tecnologia construtiva de pré-moldado, o drywall muito forte, enfim, é um Lego realmente a construção. Né? Mas o que eu quero dizer com isso, para iniciar uma fala para os corretores, processo. Existe processo estruturado. Né? Inovação, quando a gente começa a tratar, mas como é que eu vou inovar nisso daí? Inovação, bem curta, a frase é curta, é um caos organizado. Via de regra, nós temos o caos. É muito natural isso, nós termos o caos. Agora, o processo da inovação necessita ser sistematizado para ganhar velocidade e produtividade. Né? Então, o corretor ele tem que se organizar, a construtora tem que passar dados e tal, mas ele precisa ter um processo estruturado, um passo a passo. E esse passo a passo, muitas vezes, ele extrapola aquilo que ele está pensando nesse momento, que é a venda, exclusivamente. Claro, gente, a venda é o que deixa em pé. Ponto. Legal. O que eu estou querendo dizer é que é importante abrir o olhar, abrir o leque para outras situações em que ele possa agregar valor naquilo que ele está fazendo. Não é? Então, eu de curioso, tá? Eu ficava tempos lá no Japão, então um dia eu saí com o pessoal e almocei e caminhei ali num bairro novo. O rapaz falou, não, vem aqui ver um bairro novo. Tal. Eu falei, fui lá. Aí eu vi uma casa lá em construção, estava construída novinha, tecnologia de pré-moldado, enfim, drywall, foi muito rápido. Uma coisa que me chamou a atenção, a fabricante é a Panasonic. Né? Então, a Panasonic produz casas lá da mesma maneira que a Mitsubishi, da mesma maneira que a Honda. A gente conhece um outro lado daqui dessas grandes. Essa é uma outra mensagem. Ganhar sempre e pouco. Porque a competição é muito grande, as margens são muito curtas, então eles precisam atuar em várias áreas. Então a Panasonic atua na venda, na produção de casas, e é fábrica mesmo, por isso que eu falo produção, na produção de casas e na venda. Cheguei próximo do corretor lá e
Eu falei, bom, será que ele vai me atender? Porque eu sou do exterior, eu não vou comprar casa. Ele me atendeu. Ele perguntou se eu queria conhecer a casa está fechada. Eu falei, você pode me apresentar? Sim. Eu vou te apresentar. Então tá. Antes de eu entrar na casa, ele me explicou a concepção da casa. A conexão da casa com o ambiente, aonde está localizada a casa. Aí ele me posicionou ali próximo da casa, pediu que eu tirasse os sapatos, pediu que eu calçasse aquelas botas cirúrgicas, tive que colocar luvas cirúrgicas, tive que colocar touca. Aí eu perguntei para ele, mas por que tudo isso? Ele falou, olha, a Panasonic tem mais casas, entretanto, essa casa está vendida. Então, ela não pode ter nenhum ponto de sujeira e nem cabelo no chão. Né? Então, você concorda? Eu falei, tudo bem, eu concordo. Entrei lá dentro, ele me explicou cômodo por cômodo e por que aquele cômodo era daquele jeito. Por que o cômodo era daquele jeito? Qual era a concepção? A que perfil de família estava destinado essa residência? Me mostrou a cozinha. Eu nunca tive uma explicação tão assim detalhada da utilização de uma cozinha, né? Do sistema de climatização, de como que era o sistema de climatização. Ele entrou em detalhes do detalhes. Né? Me entregou um manual, vamos falar folder, mas um manual detalhado da casa, com a marca Panasonic, e a garantia. Lá no Japão, pelo método construtivo, né, as casas têm, e até pela legislação lá, tem garantia. Né? Então, é 10, 15, 20, 25 anos. E as casas são concebidas para durar esse tempo. 10, 15, 20, 25 anos. E ele me explicou como é que era o plano de garantia e de manutenção. Né? Então, passo a passo. Passados 5 anos, a Panasonic faz uma visita ao empreendimento e faz um checklist completo das condições da casa. Ele confere como é que estão as instalações hidráulicas, as elétricas, como é que está a pintura, tudo. Eles conferem tudo. E, se necessário, se estiver na garantia, eles fazem. Né? Então, passados 5 anos, eles fazem 10 anos, 15 anos. E, passado a garantia, e se necessário uma manutenção, a Panasonic apresenta um orçamento para essa manutenção. Né? Então, está longe de eu querer também, ao falar isso, imaginar isto aqui no Brasil, existe um regramento jurídico aqui que é diferenciado, enfim. Mas agora, a pergunta é, o que é que eu posso vir a fazer aqui nesse relacionamento com esse potencial comprador de um imóvel, em que a jornada, né, aí vem a palavra aqui no Brasil, a jornada dessa pessoa que vai adquirir o imóvel seja muito mais ampla do que o fechamento. Fechou e acabou. Né? Pode ser que o corretor de imóveis aqui, ele, na inovação, ele perceba algo, ele agregue algo diferente e ele consiga ampliar essa jornada. Independentemente da Brava, inclusive, colocar condições. Mas ele também ter essa proatividade de conseguir inserir outras coisas que hoje se fala assim, Marco, mas o que poderia ser? Eu não sei. Inovação é isso. Né? Mas principalmente para dizer o seguinte, os corretores, eles estão na frente do cliente. Então, eles escutam o cliente. Agora é assim, como é que você está escutando ele? O copo meio vazio ou o copo meio cheio? Aí nessa perspectiva do copo meio vazio, o copo meio cheio, alguns vão enxergar oportunidade, outros vão enxergar trabalho. Não é? Então, é assim, a vida é assim, não é? Então, cabe ao corretor, cabe a cada pessoa que hoje busca empreender, comercializar um imóvel, que é a perspectiva aqui, encontrar como ampliar essa jornada, a jornada desse processo, que é muito importante e que, veja, no final das contas, estou falando aqui, gente, temos que sair da caixinha para ampliar as vendas. É verdade. Até uma coisa que a gente vem debatendo bastante sobre isso, né? Você contou aí com bastante detalhe a experiência no Japão.
é que a gente, de certa forma, o corretor dá um jeito de conectar você à experiência, né, que ele estava tentando transmitir ali naquele momento. Obviamente, você estava ali de curioso, você queria conhecer o produto Panasonic de moradia, né? Então, ele fez questão de te abrir todas as chaves dos cadeados que tinham ali para te passar as informações. E, provavelmente, ele não foi cuspindo essas informações à toa. Ele deve ter feito um diagnóstico, assim, uma anamnese ali, né? Por que você está aqui? Tá, entendi. Então, você quer conhecer... Então, ele levou para esse caminho. E isso eu vejo que é uma das coisas que a gente precisa, né? Enquanto vendedores e corretores, pensar muito mais, né? Como que eu me conecto com o meu cliente? Porque pode ser, foi uma experiência agradável para você, mas pode ser que outra pessoa não tivesse interessado em saber com detalhes da cozinha, né? Mas tivesse mais interessado em saber se o piso é aquecido, por exemplo, porque tem frio no inverno, sabe? Ou ainda, cabe meu cachorro aqui? Tem como será criar meu cachorro aqui? Então, cada um vai ter uma necessidade, né? E no nosso caso ali na Bravo, a gente conecta muito com os clientes no motivo de ter retorno financeiro sobre aquele ativo, sobre aquilo que ele está comprando. Então, muitas vezes o cliente não está interessado em saber se tem piscina na cobertura ou se tem um ambiente agradável no hall de entrada para ele entrar na casa dele. Às vezes ele está interessado em saber qual que é a melhor conta, né? Melhor parcelamento que ele pode fazer naquele imóvel para ganhar mais dinheiro. Rapaz, tem uma outra. Eu vou contar outra para você que também eu trago essa mensagem, né? Realmente, você tem que capturar valor a partir do que as pessoas falam, né? E aí é no comércio, É outra experiência que eu tive lá. É impressionante. Você pode ir em qualquer loja no Japão. Eu vou dar o exemplo que eu fiz. Eu estava lá interessado numa câmera fotográfica, né? E eu tinha dúvidas. Porque daí você vai lá no Japão, Canon, Sony, Fujitsu. A palavra-chave é sinceridade. Se você perguntar para um vendedor lá, câmera A, câmera B, depois de ele já entender qual a minha finalidade, para que eu quero comprar aquilo lá, eu perguntar para ele assim, ó, o que você acha? Essa ou essa é melhor para mim? Independentemente de preço, ele vai falar, essa aqui vai ser melhor para o que você quer. E ele fala mesmo. E o pessoal lá falava para mim assim, Marco, pode acreditar, ele não mente. Ele é sincero. É uma relação de confiança, né? É uma relação de confiança. Eles têm uma preocupação muito grande com isso. O sistema deles de call center é impressionante. Eles procuram entender ao máximo qual é a necessidade da pessoa. E muitas vezes nós ficamos preocupados em tentar debater o problema. Eles vão no cheque da questão. Eles querem saber a questão-chave que deixou a pessoa desconfortável. E aí eles vão em cima dessa solução. Independentemente do que vá acontecer, a pessoa, vocês têm que ver, você conversa com o call center do Japão, é um negócio impressionante. A pessoa parece que ela comprou a questão, ela está entendendo em detalhes a questão e está buscando a solução para você. Você se sente confortável com isso. Mas faz parte de uma jornada, né? Faz parte de uma jornada. Então, claro, nós temos outras variáveis aqui, o arcabouço legal, como eu falei, é outro, o processo de venda é outra, a cultura é outra, não é? Então, a gente tem que, claro, saber trabalhar com todos esses aspectos e buscar inovar. Inovar, né? Inovar é um negócio assim, gente, a coisa não é recente, tá? Os nomes, eles mudam ao longo do tempo. Agora, tem uma frase atribuída a Einstein, que dizem que, segundo ele, lá no passado, ele disse o seguinte, insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Essa é a porta da inovação. Não é? É você buscar resultados diferentes por meio de atitudes diferentes.
Se você estiver querendo fazer isso ao contrário, ou seja, eu quero ter resultado diferente, mas estou fazendo a mesma coisa, isso é o que Einstein falou, é insanidade. É insanidade. E parece simples, mas não é. Às vezes as pessoas ficam rodando, fazendo as mesmas coisas e, caramba, o negócio não está bom, Não, mas peraí. A primeira pergunta é, mas o que você está fazendo? De diferente. De diferente. E às vezes não é tão óbvio, né? Isso é uma coisa interessante, porque quando a gente faz... E daí acho que isso é um papel muito legal, Marcão, do Sebrae, né? É que quando a gente está ali na rotina nossa, né? O corretor, inclusive, a gente tem dificuldade de achar que a gente não está fazendo diferente. A nossa percepção de fazer diferente é assim, não, hoje eu não vou mandar bom dia, eu vou mandar um oi, sabe? Isso. Então, mudei, né? Mas não é exatamente isso, né? Fazer diferente é literalmente sair da zona de conforto. Isso. Porventura não mandar um WhatsApp, sei lá, aparecer num evento com a pessoa. Enfim, é uma mudança de comportamento, de fato, né? E daí a gente sabe disso porque muitas vezes a gente traz palestras de outras pessoas ou ainda tenta levar uma mensagem diferente, até aqui no próprio Bicast. E daí o corretor depois vem pra gente e fala assim, meu, que legal aquilo lá que eu ouvi. Porque eu não tinha percebido dessa forma, né? Eu sempre achei que eu tentar mudar isso, eu estava mudando. Não, mas eu percebi que é muito mais amplo o negócio. Tem que mudar da água pro vinho mesmo. É bem isso mesmo. Sabe, tem uma outra historinha que é contada também para exemplificar isso daí. É o seguinte, é natural, as pessoas também passam por isso. Você recebe ordens, você recebe as instruções, a meta e tal, e começa a capinar o terreiro. Ou seja, você abaixa a cabeça. Está lá, abaixa a cabeça. E vai capinando. Ah, mas peraí, o que você está fazendo? Eu estou capinando. Não, mas você está no quintal do vizinho. Não é? Então, às vezes, e aí essa metáfora vale para Maringá, né? É importante você subir na copa das árvores e enxergar além, enxergar o horizonte, enxergar essa visão mais ampla do que está acontecendo, né? Tem que capinar? Sim, tem que capinar. Mas, cara, você está capinando no terreno do vizinho. Não, mas eu estou produzindo. Sim, cara, mas você está produzindo no do vizinho. Não é? Então, é uma metáfora para reflexão, pois realmente isso incomoda. Isso incomoda, tá? Isso incomoda. A gente não percebe isso. E isso é muito importante. Como eu falei ali, né? Logo no começo, eu falei, o processo. Nós precisamos ter processo. Parece que não, mas vendas têm um processo. Aí, mas o Marco falou, tem um processo. As pessoas, a nossa cultura tende a mentalizar um processo. É o número 1. Não, tem um processo. Tem um processo que envolve uma série de situações a serem tratadas. Passos. Não é só um ou uma filha indiana. Às vezes são vários processos que precisam, né? Mas então... E assim, até nesse assunto, muita gente acha que é dom, né? A venda é um dom, né? E, claro, isso acho que já foi falado por N pessoas, eu não vou ser o primeiro a falar nem o último, mas eu comecei a entender, né, que a venda é muito processo quando eu fiz um MBA de gestão empresarial, que a gente teve uma aula lá um módulo de negociação e administração de conflito. Que nesse módulo, foi um final de semana, mas já foi muito legal, eu descobri que tem um curso de graduação em Harvard de 3 anos de negociação e administração de conflito. Que as pessoas estudam no detalhe, né, como fazer uma boa negociação e quais são as características de um bom negociador. E assim, é muito estudado, né? Aí até nesse mesmo módulo a gente fez um experimento ali, tinha 50 e alguma coisa alunos na sala, e a gente fez um experimento ali local de pegar as características ali que se pode ter numa negociação, e todo mundo elencar quais achavam as principais. E daquela amostragem saiu ali as 5 principais, né? E uma coisa interessante que o professor mostrou, a pesquisa foi feita no mundo todo, né? Com daí uma base muito maior, uma amostragem muito maior, e deu um resultado quase igual. Assim, mudou um ou outro ali de posição, mas os 5 eram iguais. E a primeira característica, né, de um bom negociador é escuta, né? Isso. Então, assim, não é dom, né?
é processo. E isso, daquele dia em diante, eu comecei a ver que, assim, no final do dia, a gente, muitas vezes, na ansiedade de querer passar o que a gente se encanta, né, a gente esquece desse primeiro ponto, né, que é escutar muito bem o seu cliente, tentar se conectar com ele, antes de você querer despejar para ele alguma coisa que você nem sabe se ele precisa, né? Mas, enfim, só para trazer também um pouquinho de conhecimento de ciência aí no papo também, né? Mas é bem isso aí mesmo. Ali na atividade do próprio Sebrae, quando eu entrei, eu trabalhei numa área que atendia pessoas, né? E é interessante, as pessoas elas queriam empreender algo, ou tinham alguma dúvida, e aí elas ficavam na tua frente assim, e sim, tudo bem e tal. Então, o que você procura, né? Então, estou procurando um negócio. Sim, mas, né, o que você quer de auxílio nosso? Então, enfim, no final das contas é o seguinte, eu chegava numa hora que eu falei assim, cara, o que você está precisando? Falou, sabe o que eu posso falar para você? Sim, mas por quê? Não, porque será que você não vai roubar a minha ideia? Pô, se você não me falar, eu não vou conseguir me comunicar. Então, como é que eu vou te ajudar, sabe? Então, tem um pouco dessa pegada que você está falando aí, que cara, existe processo. Nós, na época, né, que eu atuava nessa área, nós éramos preparados para aplicar processos antes de começar a falar. E apareciam essas situações. Eu atendi pessoas com deficiência audiovisual. E como é que faz para atender? Como é que faz para atender? Tem técnica para isso, né? Tem técnica para isso. E tem também um paradigma que o pessoal fala muito de processo, né, Evandro? Assim, as pessoas, quando fazem uma leitura de processo, a gente comenta isso, elas levam um pouco para aquela perspectiva também de engessamento. Ele está querendo que eu faça assim, assim, assado. Cara. Olha, posso lhe afirmar o seguinte, Estados Unidos, do jeito que é, Europa, os países chamados desenvolvidos lá, tem muita aplicação de processo. Né? Processo. Uma etapa após a outra. Mas você está engessando a coisa. Uma etapa após a outra. Tem norte, né? Tem um norte, olha, você solta isso aqui agora, depois solta aquilo lá, depois solta isso daqui. De novo, empresa no Japão. Os operários, quando chegam para trabalhar, eles têm uma rotina e têm um processo definido. Tem um processo de alongamento, tem uma etapa definida, tem que fazer alongamento, né? Tem uma etapa definida, cada um pega a sua meta no dia. A meta lá é diária. Sua meta no dia. Então ele já sabe o que tem que fazer. Ele lê o manual. Ele tem que ler o manual. Falei, mas Marco, para que ler o manual? Ele vai manusear uma máquina. Talvez essa máquina ela foi atualizada pela equipe de manutenção na madrugada. E teve uma modificação. Onde é que vai estar essa modificação? No manual. Não é? Trazendo para o mercado da construção civil. De repente, você trouxe uma novidade. Ou você pode montar uma estratégia de soltar essas novidades ao longo do processo da estratégia de venda. E onde que você vai comunicar? Não é? Só na fala? Calma, tem a fala, tem a escrita, tem por meios agora digitais. Tal. Então, existem processos estabelecidos e que as pessoas têm que seguir. Se você, de uma maneira inadvertida, não lê o manual e a voltagem daquele motor foi modificada e você liga aquele motor, você vai queimar aquilo lá. Não é? Por quê? Mas ninguém me falou. Você leu o manual? Não é? Agora, a nossa cultura é assim, né? Às vezes não quer ler, não lê e tal. Né? Então, a gente, assim, são variáveis, tá? Eu trago esses exemplos lá de fora, mas, somente do Japão lá, que o pessoal lá mesmo, realmente, tem hora que eu olho assim, putz, como é que consegue, né? Agora, o brasileiro tem essa capacidade de criatividade, e eu vejo que essa criatividade pode ajudar e muito nesse processo. Agora, mesmo na criatividade, existe processo. Existe processo. Né? Sim, eu até ia comentar que falando, né, vendedor como um todo, assim, né, mas do mercado imobiliário,
Existe o processo da jornada do vendedor para o cliente, né, que é o que a gente está falando agora, inclusive também do vendedor dentro de casa, assim, porque a gente fala muito que o vendedor é muito motivacional, né? Então, vamos fazer tal ação para, enfim, para motivar, né, o vendedor. É muito comum, né, nessa profissão, ter dailies, né? Durante todos os dias, assim, que a gente fala, mas para injetar, né, motivacional ali nos vendedores para eles saírem, né, de manhã já motivados para vender, né, durante os dias. Isso também é um processo, né? Então, aquela coisa né, vendedor é muito... Não, né, conversar, é motivacional. Até o motivacional é processo. É ter lá todo dia de manhã injetando um gás, né, no time. Então, tudo é processo. Dentro de casa, né, dali para o cliente, tudo é processo. Aí ajuda a desmistificar um pouco, tá? Porque realmente eu tenho tido essa experiência. Você começa a falar de processo, as pessoas... Aí o cara já veio com a conversa para engessar a coisa. É manual, não sei o quê. Gente, a fluidez ela é necessária, né? A fluidez, claro, com certeza é necessária. Nós temos que acelerar o processo. Agora, uma coisa que é verdade, o tempo é igual para todos, né? Então, é muito natural que quando você começa a mexer com um processo inovativo, você trabalha com situações que aparentemente são antagônicas. Entretanto, elas fazem parte deste processo para inovar. Você começa a conversar sobre inovação, mas peraí, o cara está falando que vai para lá, daqui a pouco está falando que vai para cá, mas eu não estou entendendo esse negócio, né? Passa sim, inclusive, pelo processo de organizar o seu mapa mental. O seu mapa mental. De como se relacionar, de como se comunicar nesse mundo que nós vivemos hoje. De multicanais, multimeios, várias formas. Não é? Eu tenho tido algumas experiências, até recentes, assim, agora como né? Sou eu, pessoa física, sou o Marcos, né? Como cliente no mercado imobiliário, né? Então você vê muitas situações que podem ser melhoradas por parte dos corretores, não é? Você, por exemplo, assim, de maneira genérica, tá longe de dizer que isso é a média, mas você vê processos de comunicação via mecanismos tipo WhatsApp, Telegram, de maneira inadequada, com abordagens que não necessariamente elas estão naquele estágio, de novo, né? Naquele estágio que é para ser daquela maneira. Não é? Porque, de qualquer maneira, você está usando um Telegram, você está usando uma rede social, um Facebook, na verdade você está usando um meio, porque nas pontas você tem pessoas. Você tem pessoas. Não é? Então, assim, eu, pessoa física, eu tive várias situações que eu procurei me relacionar e não tive retorno. Até hoje. Até hoje. E eu naquele momento, eu me considerava um potencial investidor. E eu não tive retorno. Tive várias situações, tá? Fica uma mensagem. Eu tive várias situações. Eu tive situações em que eu notei que a abordagem foi inadequada. E eu encerrei o atendimento já. Não me atendeu. Em alguns momentos, informações inadequadas, no tempo distinto. E eu tive sim, retornos assim muito bons mesmo, né? De eu querer continuar o relacionamento, de querer visitar, seja o showroom, seja o imóvel, seja a proposta. Coisas assim que eu achei muito boas, né? Mas eu penso que pode avançar muito, principalmente o que a gente tem vivido hoje, gente, assim, ela não é tão somente na construção civil, em todos os setores. Veio a onda da internet, né? Você vender pela internet. Nós replicamos aquele caos que nós tínhamos no presencial para o virtual. Só mudou o mecanismo de relacionamento. Mudou o mecanismo de relacionamento, né? Então, assim, isso é na média, tá? Isso é na média. Eu vejo que hoje há um esforço das pessoas em melhorar essa proximidade com esse mecanismo que tem um potencial tremendo, mas tem muita coisa ainda que pode ser tratada. Eu digo pela experiência que eu mesmo tenho tido, como eu falei para vocês, como pessoa física.
Legal. Até isso é uma coisa que você falou agora por último que eu concordo muito, né? O tal do caos virtual. Eu acho que esse momento de pandemia, obviamente, forçou muita coisa aí pro digital, né? Só que muita coisa foi imatura pro digital. Teve que ir. E o processo de venda imobiliário é uma das coisas que não rodou tão bem. Obviamente que até nós da Bravo, aí admitindo a dificuldade que a gente teve de conduzir isso, a gente imaginou um lançamento imobiliário no início da pandemia que a gente ia vender 100% dos apartamentos de forma digital. Então fizemos todo o script de venda lá, tudo mais, organizamos tudo bonitinho e tal, preparamos todos os atendimentos de forma online, né? E o corretor, a gente tentou treinar ele para isso, só que não gerou a conexão, né? Faltava ali assim, até maturidade mesmo no processo para conseguir fazer aquele fechamento, né? E a gente teve rapidinho mudar a estratégia. De forma, assim, teve que esperar baixar um pouquinho a pandemia ali para conseguir daí sim Pivotar, trazer os clientes. Né? E é uma coisa que, assim, daí você começa a pensar o porquê disso, né? É porque, de fato, o processo da venda não é simplesmente só entrar num Google Meet, só entrar num Zoom, falar as coisas para o cliente e pedir para ele assinar um contrato, né? Tem todo um momento de conexão ali e a venda de imóvel é uma venda complexa, né? Que é emocional, racional, social e econômica, né? Isso. Que se não consegue conduzir isso bem, né, na frente de uma tela, a coisa não vai. Então, isso é uma coisa que me marcou bastante, né? Que todo mundo começou essa revolução de vender por digital, né? E a gente até ouviu muita incorporadora falando que fazia muito, mas vai ver se está fazendo até hoje, né? Uhum. Porque, de fato, é uma coisa que não conseguiu prosperar. E hoje, olhando com, vamos dizer, com mais calma, né? Na época a gente estava muito no turbilhão, mas olhando com mais calma, eu acho que o que falhou mesmo foi a construção do processo ali, não deixar virar o caos virtual ali, né? E, de fato, é uma coisa até que a gente tem que explorar mais, né, Fer? Agora, olhando, fazer uma reflexão aqui para nosso negócio, né? Porque amplia, né, muito, assim, como a gente pode expandir, né? Isso. Exato. Tira um pouco das fronteiras ali do que a gente atua, né? São muitas coisas que acontecem, né? E, claro, veio o Covid, que é um fator que afetou o mundo inteiro. E basicamente, isso já acontecia, tá? Mas nós digitalizamos o caos. As tecnologias que nós usamos hoje já estavam disponíveis, mas não eram usadas. Então, nós tínhamos o caos no meio físico. Aí veio a pandemia, levamos o caos para o digital. Aí vem aquele turbilhão, né? E aí o que se fala hoje, né? Que as pessoas têm dito aí, os bambambãs aí que falam sobre inovação, digitalização e tal. O grande desafio do momento no uso dessas tecnologias, né? É o quê? Qual que é o desafio agora? É a humanização da relação. Uhum. Esse é o desafio da inovação. Em todos os aspectos. Né? Começa a se ter esse ganha corpo, essa questão de que o uso da tecnologia, legal, tal. Cara, mas eu tô ficando de saco cheio. Isso é legal, você ganha produtividade, tal, mas eu quero conversar com você. Eu quero conversar. Né? E temos que entender, gente, nós somos um ser animal, né? Nós somos da raça animal, né? E desde que eu me conheço por gente, eu como sal e açúcar. Mas por que eu como sal e açúcar? Eu não sei. Isso está vindo, não é? Então, a humanização, ela já veio há muito tempo atrás. Estou falando de Homo sapiens para lá. As coisas aconteceram. E, de repente, vem esse negócio, essa disrupção, essa promessa e tal. E agora a inovação está com esse cheque.
né? Tudo bem, legal, quero as tecnologias, não vamos deixar de usar. Tá. Desafio da inovação para os próximos tempos. Humanizar a relação. Pessoas se conectam com pessoas, né? Como é que nós fazemos isso, né? Então, pegando isso aí que você falou agora, né? Pô, mas de novo um robô? Um robozinho, né? Vamos lá, né? Vamos implantar o robozinho lá para aumentar a eficiência lá. Então, para eu conseguir falar com alguém da Bravo, primeiro vai passar por um robô. Não é? Ou mesmo o vendedor com o script ali fechadinho, né? Também que não... vira uma maquininha então, também. Aí a gente fala script e tal. Não, esse negócio aí não é positivo e tal. Ué, mas peraí, o que vocês estão chamando de processo? Pô, não tem que ter um script? Entendeu? Tá, legal. Em cima de tudo isso daí, como é que humaniza isso? Como é que torna isso humanizável? Não é? Claro, nós vamos ter sim, e tem coisas em que a gente, sim, cara, eu quero rapidez e tal, não me enche o saco não e tal. Legal. Agora, não é para tudo. Existem vendas complexas, não é? Então, qual a pitada? Essa é a sabedoria, né? Essa é a chavinha da coisa. Qual a pitada que você vai dar nesse processo teu, que você vai fazer uso intenso de tecnologias e qual vai ser a pitada em que você vai promover o processo de humanização? E aí, o que é essa humanização? Sei lá. Pô, tem que atrair o cara, tem que atrair a pessoa para a obra, tem que atrair a pessoa para dentro do showroom. A Bravo talvez tenha que organizar eventos. Já parou para pensar? Você, construtora, começar a organizar eventos? Talvez você vai ter que romper isso. Eu sou construtora, não quero saber de evento, não. Será? Como é que você humaniza isso? Né? O teu showroom está posto lá. Os corretores estão lá, estão preparados. Tá, mas o que tem lá? Tem imóvel. Tá, então eu não quero comprar imóvel, então eu nunca vou lá. Mas talvez eu não queira comprar agora. Não é? E aí, como é que eu fortaleço essa humanização, esse relacionamento com alguém que nesse momento não pretende comprar um imóvel? Vamos lá, não é bem isso, né? Mas vamos lá, assim, vamos chutar. Sou solteiro, não tenho perspectiva nesse momento de sair da casa da minha mãe, então eu não quero comprar imóvel. Tá. Como é que você me atrai? Entendeu? É uma outra perspectiva, não é que você vai atuar só com isso. Você tem toda uma técnica de estratificação, de identificação de público-alvo e tal. Tá. Mas o que você vai fazer no entorno? Que é o processo de inovação, no entorno. É uma incerteza muito grande, é uma instabilidade. Pode ser um dinheiro completamente perdido. Mas que na medida em que isso avance, pode ser uma disrupção. Você fala, Marco, mas agora talvez você fazendo lá um evento, você não vai ganhar nada. Agora. O corretor não vai ganhar nada. Agora. Mas talvez daqui 2 anos, eu encontro a Fernanda, vamos casar. Vou lembrar de quem? Do corretor. Do corretor e da Bravo. Entendeu? Isso em determinados segmentos está acontecendo, tá? As empresas estão sendo levadas a ir além daquilo que está no CNPJ e na atividade fim. É trabalhar nas bordas. Isso é inovação. Onde é que você trabalha inovação? Nas bordas, não é na operação, é nas bordas. Tá? Legal. É interessante que a gente teve uma conversa sobre isso essa semana, né? Como que a gente fazia para... E daí é o desafio do mercado imobiliário, né? Geralmente, como o ciclo é diferente, tem todo esse contexto de produto, né? Todo produto é único, a gente não tem repetição, né? Mudou o terreno, é um produto único, né? E daí a gente tem um viés de ser produteiro, né? De falar de produto. Porque a gente se apaixona por aquilo, é muito tempo imerso naquele negócio, né? No mínimo 1 ano antes de lançar e no mínimo 3 anos depois de lançar, né? Que é para construir. Então, pelo menos ali 4 anos ali vai ficar aquele negócio permeando na empresa. Então, é muito fácil você, sua equipe, os corretores se apaixonarem pelo produto e venderem só produto. E no final do dia, a gente, claro, o produto é importante para todo mundo, né? A gente passa mais de 80% do nosso tempo na terra debaixo de um imóvel hoje em dia, né? Mas não é isso que conecta as pessoas. Não é uma casa legal, né? Não é um apartamento diferenciado, né?
na verdade, o que conecta as pessoas são necessidades e os propósitos, né? Isso. E gerar essas conexões é muito mais amplo do que mostrar a fachada de um empreendimento, mostrar plano de empreendimento. Isso. E como é que faz? Daí, assim, às vezes você não quer comprar um imóvel, você não quer olhar a fachada do empreendimento. Mas como é que eu vou fazer para ser lembrado por você quando você decidir comprar um imóvel, né? Como que a gente vai começar a transbordar isso e falar assim, ó, tá bom, mas ó, tem essa informação aqui, tem um negócio legal aqui. Se você não está procurando para morar, mas já pensou para investir, né? Já pensou nessa variável, nisso, naquilo, olha o que está crescendo no nosso país, olha o que está crescendo aqui em Maringá, né? E aquilo ali, e claro, combinado, né, com um bom convívio, com uma conexão daí de informações e de prazeres, né? Aquilo é inesquecível, né? E ali você começa a ser, não é nem uma opção, ser a única opção, né? Isso. Quando tiver a possibilidade. Isso. E às vezes, né, de novo, o corretor ele tem que imaginar que assim, eu estou falando aqui da Bravo, né, mas que ele provavelmente vai ter um leque gigantesco de imóveis na mão. Não só os da Bravo, talvez os da Bravo, dos concorrentes da Bravo, dos parceiros da Bravo, do mercado todo. Então, se o cara decide comprar um imóvel, ele precisa procurar o corretor, né? Então, assim, de alguma forma ele tem que criar essa conexão, porque é ele que vai ser a solução para resolver esse momento da vida da pessoa, né? Como que se cria isso? Aí começa o desafio, né, de sair da caixa, de não ficar só com mole de chaves lá na imobiliária esperando alguém entrar, né? Então, é produção de conteúdo, é estudo, né? É conseguir, de certa forma, aliar, né, as informações com a necessidade da pessoa e tudo mais. Então, é o processo, né? É o processo, de não ficar só na mesma, né? Manda foto do empreendimento e espera que o resultado seja diferente. Vou mandar outra foto do empreendimento. Isso não é mudar de comportamento, né? Isso. Mudar de comportamento é você tentar outras abordagens, virar, se redescobrir dentro desse universo que é o mercado imobiliário, né? E uma chave, né? Assim, para retomar, primeiro item, escutar. Tem que escutar. Exato. Falar pouco, perguntar pouco e escutar. Exato. A partir dessa narrativa, você elabora a outra narrativa, que é o retorno. Sim. Isso é muito importante. Exatamente. Marcão, estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Beleza. Acabou, passou voando, né? Beleza. Marcão, e de novo, né? Muito obrigado por ter participado conosco aqui. Acho que foi muito além do que a gente tinha de expectativa, né? A gente estava com uma ideia ali de falar um pouco de inovação de mercado imobiliário, só que a gente falou não só de inovação, como de contexto humano, contexto social, econômico e tudo mais. Acho que muito a fundo. Tivemos um podcast riquíssimo aí para muitos insights. E gostaria de pedir para você deixar uma mensagem final pessoal aí, do que a gente conversou, mais coisas uma, novas, né? também. Mais uma. Legal. Assim, primeiro quero agradecer aí ao convite da Bravo. Essa é uma pegada que eu gosto, tá? De conversar a respeito desse negócio da inovação e como é que essa coisa se processa. É uma forma da gente quebrar paradigmas. Nós temos que quebrar paradigmas e isto entra em choque com valores. Você sai, né? O jargão você sai da zona de conforto, mas o que é sair da zona de conforto e entrar para um grau, e entrar numa sala como esta, com luzes apagadas, num nível de incerteza grande, né? Então, o que eu posso trazer uma mensagem final para os corretores que estão nos ouvindo? É que, gente, o negócio é o seguinte, o cavalo, ele passa e ele não volta. O cavalo passa e ele não volta. Alguém vai pegar esse cavalo. Então é o seguinte, é melhor que seja eu primeiro do que você. Então, estejam atentos às oportunidades que aparecem no mercado. Essas oportunidades, elas não necessariamente elas estão vinculadas ou elas estão visíveis num primeiro momento para você. Nós falamos aqui agora, né, Evandro?
Você já pensou a tua construtora começar a organizar evento? Porra, Marco, mas... Cara, tem que começar a pensar isso. Então, na perspectiva do corretor, legal, você conhece muito bem o teu negócio, o que você faz. Agora, a pergunta é, o que mais? O que mais? E isso vai para a zona de conforto muito facilmente. Ou seja, cara, não vou pensar em fazer isso não. Deixa esse negócio quieto aí. Principalmente se o negócio está bom. Principalmente se o negócio está bom. Agora, pegar os exemplos aí que saem em matérias e tal. As 20 maiores empresas da década de 80 não estão mais nesse ranking. Deixaram de existir. As de 90 também não estão mais no ranking das maiores, né? E aí vocês vão notar o seguinte, que entre as 10 maiores, desde a década de 80 mais ou menos, 70 já aparecia, entre as 10 maiores do mundo, a Toyota sempre esteve. Entre as 10 maiores do mundo, ela sempre esteve. E uma coisa que tem muito forte lá, de novo no Japão, é processo. Então, se eu for deixar uma mensagem, falar, ó, pense diferente e pense em processo. Processo. Organize o seu processo. Você vai perceber que isso, num primeiro momento, vai te tirar da zona de conforto, mas ao longo do tempo você vai notar que vai ficar muito mais leve fazer o que você está fazendo hoje. E provavelmente você vai ter mais resultado. Provavelmente você vai ter mais resultado. Parece utópico, parece um negócio assim, caramba, é um jargão. Mas comece a refletir sobre isso. Comece a refletir sobre isso. É aquela mensagem. Insanidade é você querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. No mais é isso. Estou à disposição, estou lá no Sebrae, tenho atendido o pessoal da construção civil e o que precisarem de mim, estou por lá. Legal. Perfeito. Até puxando só essa última deixa aí, Marcão, tem corretor que é microempreendedor ou ainda tem uma imobiliária, né? E, de fato, são CNPJs que precisam também de apoio. O Sebrae tem como apoiá-los? Tem meios de alguma forma auxiliá-los? Tem. Procurem o Sebrae lá. Nós temos atendido o pessoal do mercado imobiliário, corretores também. Olha, nós já faz 2 anos que nós temos um programa junto com o Conselho Federal dos Corretores. É um mecanismo online e temos atividades presenciais também. Que legal. Legal, hein? É só procurar. E isso tudo é importante saber que é uma coisa que, além de agregar muito, né? Não custa, né, Marcão? É um negócio que está ali à disposição. Sim. O Sebrae até pela finalidade dele, as atividades têm recursos oriundos de verbas públicas. Né? O Sebrae não é uma entidade pública, porém ela tem a finalidade pública. É administrada pelas federações da indústria, comércio, serviço, agricultura. Então, todo e qualquer trabalho que eu tenho lá no Sebrae, ele é subsidiado. Muito legal. Importante, hein? E você, Fer, mais alguma coisa? Não, é isso. Já tivemos uma aula aí hoje. Boa. Obrigado. E, pessoal, quem ficou aí com a gente, ouviu esse podcast, gostou, compartilha com os amigos, com os companheiros aí de profissão, com os familiares. Às vezes tem alguém ali que está pensando em se tornar corretor imobiliário. Aqui nesse podcast tem insights muito legais aí para começar essa carreira. E, obviamente, quem está precisando melhorar também e cada vez avançar mais nesse mercado que a gente tanto gosta, aqui tem conteúdo riquíssimo, né? Que a gente sempre faz questão de ouvi-los. Se você tiver alguma opinião, comenta aí para nós também e fala aqui que você gostaria de ver aqui ou ainda quem você gostaria de ver aqui, né? E faz a gentileza para nós também, curte aí, dá uma força para a gente, que esse canal, quanto mais crescer, mais conteúdo a gente vai conseguir distribuir para todo mundo. Valeu e vamos para a próxima, né? Show, até mais. Até mais. Valeu. Obrigada, Marcos. Tchau, obrigado.